Bem, irmãos, passando por aqui só para deixar registrado que hoje o suposto primeiro dia do ano de 2020, primeiro dia de um suposto primeiro mês, né? De um suposto ano novo. Estou passando por aqui não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas também promover, né, dando início ou princípio à restauração do reino dos céus em nossos dias. Os dias de hoje, ao passo que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, né, estão aguardando o selamento com o novo nome do Pai herdado ao Filho. Estão aguardando o selamento e o batismo com a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né, por meu intermédio, por mim mesmo, nos dias de hoje. Portanto, hoje, dia 1º de janeiro de 2021, na verdade o terceiro dia da terceira semana do 10º mês de Tebete, né, conforme o calendário profético espiritual de Deus, né, conforme a sua imutável palavra em nossos dias. Portanto, aos sabatistas, supostos sabatistas, tanto da igreja judaica quanto da igreja adventista, né, toda a terra, toda a humanidade permanece em pecado pelo simples fato de que estão ou permanecem na transgressão à lei dos 10 mandamentos. Por quê? Porque hoje não é o sábado do Senhor, né? Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, né? Estamos em um suposto sábado, um 7º dia de sábado, porém do calendário judaico de Babel, ou ainda do calendário gregoriano, diga-se, um calendário contaminado, um calendário corrompido, né? Portanto, por esta razão ou motivo, o Senhor me levantou ou me ressuscitou espiritualmente nos dias de hoje, antes desta primeira ressurreição espiritual para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Portanto, toda a terra, toda a humanidade, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né, em toda a terra em nossos dias desde ontem, todos permanecem em pecado, né, a começar por este dia de hoje, que todos estão idolatrando ou ainda supostamente guardando o 7º dia de sábado do Senhor, né, quando na realidade este é o sinal da besta, ou seja, conforme a imutável palavra do Senhor, o sinal de Deus no céu, no firmamento, conforme o calendário profético de Deus, através das fases da lua, o sinal de Deus, ou o sinal de Cristo, o Filho do Homem no céu, no firmamento, esse sinal é a lua nova. O sinal de Deus é o sábado, é o 7º dia de sábado, conforme as fases da lua. E principalmente no último dia de cada mês, quando se dá a lua nova. Portanto, hoje, dia 1º, né? Hoje é o terceiro dia, como se for uma terça-feira. Hoje é o terceiro dia da terceira semana do 10º mês do calendário bíblico ou profético de Deus, por meu intermédio, conforme determina a imutável palavra do Senhor, e não conforme o calendário gregoriano ou judaico de Babel, da igreja judaica, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, passando por aqui somente para deixar registrado a transgressão
não só da igreja judaica, não só da igreja adventista, porque a igreja adventista é filha, ou a imagem, né, da primeira besta, ou seja, da igreja judaica. E ambos, toda a terra, ou seja, toda a terra, toda a humanidade é cúmplice, compartilha, está idolatrando um falso sábado. Porque se o verdadeiro sétimo dia de sábado é o sinal de Deus no céu, no firmamento, conforme as fases da lua, o sinal da besta é o falso sábado de hoje, que toda a terra, ou toda a humanidade está seguindo, está idolatrando, está copiando ou pirateando as abominações da casa de Israel, para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Portanto, hoje não é o sétimo dia de sábado do Senhor. Tanto é que Deus deixou escrito através da sua lei: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado porque somente no sétimo dia de sábado você tem a oportunidade de ser santificado. Então, por esta razão, Deus deixou escrito dizendo: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Ponto de interrogação. Justamente porque Deus, o eterno Criador, né, ele já sabia que toda a humanidade ia perder a sua identidade, ia se perder com o tempo e esquecer verdadeiramente o dia certo ou correto, quando deveria cair o sétimo dia de sábado, nos dias de hoje. Por esta razão ele deixou escrito: lembra-te do dia de sábado para santificar, né? Ou seja, em nossos dias, os dias de hoje, desde ontem, né? Desde ontem, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. E quem mudou os estatutos e os juízos, seja do calendário profético do Senhor, seja dos tempos, né, de Deus, foi Jerusalém, conforme o Senhor deixou escrito através de Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 10. Portanto, esse dia de hoje, diga-se dia 1º de janeiro de 2021, não é o sétimo dia de sábado, né? Pelo calendário gregoriano, né? A partir de meia-noite, agora deve estar se aproximando a meia-noite, então começa o sábado. Mas para os judeus começou muito antes, a partir do pôr do sol, então se deu o sétimo dia de sábado, porém um sétimo dia de sábado, né, contaminado e corrompido pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a impiedade da mentira, a impiedade do ensino e do aprendizado errado sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, estou passando aqui neste dia, nesta hora, né? Quero crer que bem antes da meia-noite, agora deve ser, aqui não diz fala meu brother, o Tony Nascimento. O Tony Nascimento sempre fazendo presença, né? Tá certo. Muito bem, mas agora deve ser próximo da meia-noite, né? Da meia-noite. De certo que para os judeus, para toda a casa de Israel e para os adventistas, porque os adventistas, né, são a imagem e a filha da igreja judaica. Não tem como negar, né? Para os adventistas e para a igreja judaica, o sábado começou a partir do pôr do sol. Mas para o calendário gregoriano, começa a partir agora da meia-noite. Em ambos os casos, tanto pelo calendário gregoriano, quanto pelo calendário judaico, o sábado de um é a merda do outro. O sábado de um, né, é a desgraça do outro.
que não é, nunca foi nem será o sábado de Deus. Porque pelo calendário bíblico, profético e eterno, o calendário de Deus é perfeito. E o calendário de Deus perfeito, ele é conforme as fases da lua, né? A lua ela esteve cheia há 2 ou 3 dias atrás. Então ali foi um 7º dia de sábado, né? Ou seja, um 7º dia de sábado, mediante o calendário perfeito, profético e eterno, né? Conforme as fases da lua. E passado a lua cheia, hoje ela já está, depois da lua cheia, né? Há 2 ou 3 dias atrás, hoje é o 3º dia. Hoje é como se fosse a terça-feira da terceira semana deste 10º mês, do 10º mês do calendário bíblico ou profético de Deus, conforme determina a sua imutável palavra, a imutável palavra de Deus. Ou seja, a palavra revelada de Deus, a palavra do Senhor, ela já está revelada, ela não necessita que ninguém venha distorcer a mesma ou ainda dar continuidade na mentira e no engano, como vem fazendo a população mundial, seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da igreja judaica, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, para que fique registrado, hoje não é o sábado do Senhor. Por esta razão, Deus deixara escrito, né, a este respeito: lembra-te do dia do sábado. Ou seja, se hoje verdadeiramente fosse o 7º dia de sábado do Senhor, né, certamente Deus não teria deixado escrito esta situação dentro dos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado. Porque Deus deixaria escrito, dizendo para que os seus lembrassem do dia do sábado, se as pessoas, se os seus não haveriam de esquecer e se tornarem transgressores da lei de Deus, como toda a terra está fazendo, por culpa da nação pecaminosa de Israel, esse guia cego, o filho da perdição, o anticristo, porque Israel vem conduzindo a todos a passos largos, direto à condenação eterna. Então, por esta razão, Deus já sabia que os seus haveriam de se esquecer e de se apartar do Senhor. Por esta razão, todos estão mortos espiritualmente. Por esta razão, todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Ou seja, está todo mundo transgredindo, né, os sábados do Senhor. Mas quem deu início ou princípio na transgressão, a lei dos 10 mandamentos, senão a nação pecaminosa de Israel, a igreja judaica, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Por esta razão, Deus deixara escrito: lembra-te do dia do sábado, porque ele já sabia que todo mundo ia na corda do diabo e de Satanás por meio da igreja judaica, né? Para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Ele já sabia que todo mundo ia se perder, que todo mundo ia tropeçar. E se tropeça num mandamento, certamente tropeçaram em todos. E assim, aos sabatistas da igreja adventista ou da igreja judaica, o restante da humanidade que não guarda o sábado, né, mas é cúmplice. Por esta razão Deus disse, ou ainda deixara escrito: ouvi uma outra voz do céu que dizia: ei, povo meu, sai dela para que não sejais cúmplices e nem venhas participar do grande flagelo já preparado e reservado para todo aquele que é cúmplice, né? Que é cúmplice ou comparsa desta grande Babilônia,
da religião judaica, ou ainda de toda esta política anticristo, né, dado início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou toda a merda. Ou seja, todo o ensino errado, todo aprendizado errado, ele teve um princípio, ele teve um início. E com quem foi? Não foi com o reino religioso papal de Roma ou do Vaticano. Foi com o reino religioso da igreja judaica de Jerusalém e de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Portanto, hoje não é o sábado do Senhor, nem hoje, né? Nem hoje, uma suposta sexta-feira, e nem amanhã, né? E nem amanhã um suposto sétimo dia de sábado. Mas hoje é o terceiro dia da terceira semana do 10º mês de Tebete, conforme o calendário imutável, conforme o calendário indivisível, né, de Deus por meu intermédio, fazendo uso da imutável palavra de Deus em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém. Tony, esse é o Tony. Ainda continua? Fala, meu brother, está assistindo. Valeu. Um abraço aí, firme e forte a todos. Até a próxima.